Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 11.364 dólares e hoje meu objetivo será comentar um pouco desse movimento extremamente volátil que a gente vem tendo no Bitcoin nos últimos dias. Bitcoin que chegou a romper a resistência dos 11.800 e até a testar brevemente acima dos 12 mil dólares, porém hoje teve um dump significativo que levou o preço mais próximo dos suportes dos 11 mil dólares, chegando até a testar abaixo dos 11.200. Além disso, hoje eu também vou fazer a tradicional análise técnica e de sentimento de todos os tempos gráficos e apresentar para vocês mais um indicador muito bom, um indicador que permite a gente enxergar onde as sardinhas estão comprando e vendendo. Então eu vou te mostrar como você pode utilizar esse indicador para fazer o contrário, né? Comprar quando as sardinhas estão desesperadas vendendo e vender quando as sardinhas estão desesperadas comprando. Então é isso, vamos para o vídeo. Investidores, vou começar aqui do diário na BitMEX para mostrar para vocês que esse triângulo ascendente que a gente está formando é bem parecido com o que a gente formou aqui entre maio e agosto. Porém, há diferenças importantes nos indicadores de sentimento e nós vamos abordar isso, como por exemplo o Crypto Fear and Greed Index e o Funding. Além disso, hoje eu também vou dar uma olhada no Tensor Charts avançado para entender onde as instituições estão colocando as ordens. Vamos falar um pouco do S&P 500, que mesmo subindo hoje não impactou de maneira positiva no Bitcoin. E a partir do TRDR eu quero te mostrar alguns indicadores importantes como o Long Short Ratio e o que está acontecendo nessa queda e te apresentar o indicador que eu falei na introdução, que é o CVD. O Cumulativo Volume Delta, eu vou explicar um pouco desse indicador para vocês, que tem muito a ver aí com o que a gente já sabe, falei nos últimos vídeos do CoinFarm, as compras e vendas a mercado. Beleza? Então vamos lá. No diário, a primeira coisa que eu vejo aqui é que a gente está formando um padrão semelhante a um triângulo ascendente e a gente está sim numa tendência de alta no diário. O que acontece aqui para mim é que, claramente, se o preço perder essa região de suporte nos 11 mil dólares, a gente pode ter um dump bem mais significativo para ir testar as zonas de suporte bem mais abaixo. E eu falo isso porque se a gente for olhar o semanal, por exemplo, a gente está claramente numa tendência de alta aqui, porém a gente está muito esticado. Então um rompimento desse padrão para baixo, para mim, provocaria uma correção do preço que poderia levar ele ali direto até essa região dos 10.500, uma região que para mim não existe tanto suporte, tá? A gente pode ver aqui no VPVR que não tem muita movimentação do preço. Então, é uma região que, para mim, é um suporte muito mais psicológico e os suportes reais estão lá, mais próximos dos 10 mil dólares, até um pouco mais abaixo a eles, tá? Então, eu vejo o Bitcoin numa situação, assim, bem decisiva no diário. Se a gente perder esses 11 mil, a gente pode ter problemas nos próximos meses, tá bom? Em compensação, se o preço voltar e romper essa região de novo, aí sim a gente tem tudo para continuar alta, tá? A gente conseguiu romper a resistência nos 11.800, né, mas não conseguiu romper essa resistência do triângulo ascendente. Então eu vejo uma situação muito parecida, tá? E se a gente, quando a gente estava aqui, a gente falava, se a gente voltasse de novo nessa região, dificilmente ia segurar, né? Eu vejo de maneira muito parecida. Se a gente vier aqui de novo e voltar aqui, aí sim a gente vai ter tudo para romper e fazer novas máximas, ok? Porém, agora a gente vai ter que passar por resistências bem fortes, né? E vencer aí um sinal bem bearish, um candle bem feio que a gente está deixando no diário, ok? No 4 horas, a gente pode enxergar que basicamente o que estava acontecendo aqui no último triângulo ascendente que a gente teve está basicamente se repetindo nesse outro, né? A gente passa por um momento de congestão que não permite a tendência ser muito assertiva no 4 horas. Então o que acontece aqui? A gente entra em tendência de baixa, depois de alta, depois de baixa, depois de alta, de baixa, de alta, fica indeciso. Isso basicamente é uma congestão que está dentro desse triângulo, tá? Então os nossos indicadores de tendência aqui no 4 horas, numa hora, não estão tão confiáveis igual tipicamente eles são, ok? Então realmente, nesse momento, estou muito mais de olho para essas zonas de Fibonacci, do VPVR, tá? As zonas do VPVR importantes, e vou traçar alguns Fibonacci também, para a gente, a partir deles, entender onde que o preço precisa se manter acima, né? Onde ele teria uma maior probabilidade de realmente continuar alta, e onde, se ele romper para baixo, ele deve ter problemas.
Eu vejo assim muito claramente que essa região dos 11.100 é um suporte importante aqui nessa região, tá? O triângulo que a gente deixou, ele foi rompido de novo, ok? Eu estou colocando aqui no diário uma interpretação mais otimista possível para esse triângulo. Então, se a gente romper novamente essa região aqui, aí sim eu vejo problemas, tá? Detalhe, existe um suporte aqui de alguns fundos importantes e no VPVR também até os 10.900, reparem. Mas se perder essa região, não existe suporte até a região lá abaixo dos 10 mil dólares, ok? Então, realmente, caras, eu vejo o Bitcoin aí num momento não muito bom, tá? Principalmente também porque a nossa análise aqui e o nosso posicionamento não depende somente da análise técnica, né? A gente olha muito a análise de sentimento. E quando a gente vê o Fear and Greed em extrema ganância, em 83, quase na máxima, cara, não é um sinal que a gente pode estar pensando em comprar o Bitcoin. Você pode estar fazendo day trades e tal, mas se manter o Bitcoin por muito tempo, por um swing trade, por exemplo, com extrema ganância, é um sinal ruim, é um sinal que tipicamente você não está tendo uma boa relação risco-retorno para essa operação. E um detalhe importante é que se a gente começar a consolidar nessa região aí próxima dos 11 mil em extrema ganância, para mim será muito negativo. Até porque quando a gente estava lá nessa parte de baixo do triângulo aqui dos 9 mil, reparem que a gente estava em medo, tá? A gente estava aqui em 40, 38, 44, ou seja, tem uma diferença entre a gente consolidar num suporte todo mundo com medo do que a gente consolidar num suporte todo mundo ganancioso, tá? Então essa é a principal diferença que eu vejo aqui. As pessoas continuam gananciosas e muito dessa ganância tem a ver também com as altcoins que realmente estão tendo ganhos expressivos. A gente está tendo aí uma alt-season muito parecida com o que a gente teve lá em 2017, 2018, né? Em especial com os projetos DeFi. E aqui eu gostaria de deixar um alerta para vocês, tá? Sem dúvidas, eu acredito que grande parte das altcoins e o DeFi tem um grande futuro pela frente. Porém, quando a gente está em momentos de extrema ganância, em momentos assim que a gente está extremamente esticado, os preços não param de subir, a gente está vendo aí ganhos de 500%, 600% num dia, tipicamente você não quer participar desses movimentos. E se você for participar, entenda que você precisa ter um gerenciamento de risco muito importante, já que a gente está num momento extremamente arriscado de ganância e arriscado para se manter o próprio Bitcoin. Imagina altcoins e altcoins pequenas, altcoins sem capitalização. Então muito cuidado, tá, para não dar dinheiro para o mercado nessa euforia que a gente está agora. Um detalhe importante, caras, o Bitcoin, essa queda de hoje, quando eu vi ela acontecendo, eu pensei que poderia ter alguma relação com o S&P, mas não. O S&P hoje subiu para uma máxima histórica aí, chegou a subir quase 2% no dia e fechou aí a 1,42% positivo. Mesmo assim, o Bitcoin caiu. Então, se o S&P tiver um dump amanhã, há uma grande probabilidade do Bitcoin perder esse suporte dos 11 mil e aí a gente ter problemas, tá bom? Nunca vamos fechar os olhos para essa correlação que a gente está tendo com o S&P e quando o Bitcoin demonstra essa fraqueza, mesmo com o S&P subindo, nunca é algo positivo. Beleza? Continuando aqui, abaixando um pouco mais o tempo gráfico e indo para uma hora. Numa hora aqui eu já vou utilizar os indicadores de sentimento, tá? O primeiro que eu quero mostrar para vocês é aqui o Tensor Charts avançado, caras. E eu quero que vocês fiquem atentos no Tensor Charts avançado, é que depois desse nosso rompimento do nosso VWAP aqui numa hora, que estava respeitando o preço já há bastante tempo, a gente teve um dump significativo aí. E agora, esse VWAP vai ser uma resistência, tá? Uma resistência importante, que se a gente traçar um Fibonacci também vai ter uma confluência muito grande dessa região aí, próxima ali dos 11.700 dólares, tá bom? Essa região ali dos 11.700 dólares, até mesmo os 11.800, é uma região que se o Bitcoin se manter acima, a gente sabe, a partir daí a gente pode procurar operações de long, já que ele estaria rompendo a resistência mais importante. Enquanto ele estiver abaixo, eu realmente acho que o melhor é a gente procurar oportunidades de short, tá? E eu vou ver se ele voltar para testar essa zona como oportunidade para shortar, beleza? Claramente, se a gente unir os indicadores de sentimento nisso. E a primeira união que eu quero mostrar para vocês é aqui o book, tá? O book que está extremamente
vendedor, tá? Nas últimas horas a gente está vendo desde esse dump aí muitas ordens sendo colocadas aqui entre os 11.400 e os 11.600, tá? Isso não é bom. Quando a gente vê um rompimento para baixo, a gente começa a ver mais pessoas, mais instituições colocando ordens para vender. Tipicamente isso é um sinal aí que elas estão tentando distribuir para a queda continuar. Então realmente não enxergo aí uma boa compra nesses suportes agora, tá? Quem sabe se a gente tiver mais um dump para buscar regiões ali mais próximas dos 11 mil dólares, com gatilhos a gente pode pensar numa operação de curto prazo de contra-tendência. Porém, eu ainda vejo que está extremamente arriscado fazer operações no Bitcoin no longo prazo, correto? Continuando aqui e analisando agora o TRDR, o indicador que eu quero analisar com vocês, primeiramente, é o Long Short Ratio, tá? O Long Short Ratio que vocês já conhecem. E é um indicador que mostra pra gente a porcentagem de pessoas que estão compradas ou vendidas no mercado através de um número de 0 até infinito, né? Quando, por exemplo, eu vejo aqui que a gente chegou quase em 2 hoje, isso quer dizer que existiam quase 2 longs para cada short no mercado. Isso é um sinal tipicamente ruim, tá? Lembrem-se, quando a gente tem um rompimento para baixo e a gente vê mais pessoas apostando em long, isso é um sinal de confirmação desse rompimento e é o que a gente está tendo aqui desde que a gente saiu lá dos 12 mil dólares e rompeu essa região dos 11.800, olha só. Long Short Ratio disparando e agora ele saiu ali dos 1.3 que ele estava e está nos 1.86, caras. Ou seja, isso aqui é uma confirmação desse rompimento, tá? E eu realmente estaria de olho para mais um pumpzinho que quem sabe, né? O preço está extremamente esticado agora para as instituições distribuírem nessa região e a partir daí a gente ter uma boa operação de short a favor dessa nova tendência de baixa que a gente está desenhando aqui. Beleza? Então isso não é um bom sinal para os compradores. Continuando agora e falando um pouco do CVD, que é um indicador que eu falei na introdução. O CVD, o Cumulative Volume Delta, é um indicador que está mostrando para a gente compras e vendas a mercado. E como ele é um cumulative, ele vai acumulando o delta, ou seja, a diferença de compras e vendas a mercado. Quando muitas pessoas compram ao mercado, a gente tem uma acumulação e a gente tem esse indicador subindo. E quando muitas pessoas vendem a mercado, a gente tem esse indicador caindo, né? Muitas vezes ficando vermelho. Então, como eu configurei aqui? Eu configurei para ver se tem mais pessoas comprando ou vendendo nas últimas 24 horas, tá bom? E tipicamente, quando a gente tem muitas pessoas comprando, é um sinal de perigo, tá? É um sinal que as instituições têm uma boa probabilidade para mandar o mercado para o outro lado, para captar a liquidez dessas pessoas que acabaram comprando em locais não muito positivos, tá? E melhor do que isso, nesse indicador aqui no TRDR eu consigo segregar o tipo de ordem que eu quero ver. E aqui eu coloquei somente ordens de 0 a 1K, ou seja, ordens das sardinhas. Então aqui eu consigo ver o que as sardinhas estão fazendo nas últimas 24 horas. E essa é a primeira maneira de utilizar esse indicador, né? Tem muita gente comprando, tá muito alto aqui em compra, não compre, tá? No mínimo, você realmente pode evitar uma compra em um ponto extremamente arriscado ou até mesmo criar uma estratégia para shortar movimentos assim. Obviamente que nenhum indicador é milagroso, né? Então a gente precisa de outros para fazer uma estratégia baseada nisso, tá? É basicamente a mesma ideia que a gente tem aqui no CoinFarm, beleza? E quando, por exemplo, a gente está vermelho aqui, quando a gente vai para vermelho, é um sinal que nas últimas 24 horas mais pessoas venderam e que a partir daí tem uma boa probabilidade do preço dar uma subidinha para estopar e liquidar essas pessoas, ok? Mas lembrem-se, caras, esses indicadores, eles são muito bons para te dar uma contextualização do mercado. E eu gosto de utilizar eles sempre a favor da tendência. Então, quando a gente está numa tendência de alta e a gente vê, por exemplo, muitas pessoas vendendo, igual a gente tinha aqui, é um bom sinal para compra. Aqui, outro bom sinal. Quando a gente está com extrema compra aqui, caras, é um sinal de perigo, correto? Então, quando a gente estava lá nos 12 mil dólares, era um sinal que estava todo mundo comprando a mercado, que a demanda estava muito grande, a gente conseguia ver isso aqui também no funding, né, que saiu do 0,01%. Ou seja, esses indicadores mostram pra gente basicamente onde a gente está tendo muita demanda e tipicamente onde a gente tem muita demanda é onde as sardinhas estão cometendo os erros, tá bom? Outra maneira muito legal que a gente pode utilizar esse indicador é com divergências, tá? Eu quero que vocês reparem o que acontece na queda que a gente tem aqui dos 12.050 dólares até essa região aqui dos 11.750. É uma queda de 300 dólares e o mais incrível
que eu vi é que mesmo o preço caindo $300, a gente tem que nas últimas 24 horas as sardinhas começaram a comprar mais. Ou seja, o preço está caindo e as sardinhas estão entrando, comprando aqui. Caras, isso é uma divergência clara, é uma divergência aí, para mim, que está sendo muito mais significativa nos trades do que de indicadores técnicos, tá bom? Então, esses indicadores, existem diversas maneiras da gente utilizar eles, né? E um desses grandes indicadores aí de sentimento é o CVD, o Cumulative Volume Delta. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí, fazendo um resumo para vocês. Eu realmente não vejo o Bitcoin numa situação boa, tá? Pensando mais para longo prazo, eu ainda acho que não dá para a gente fazer compras por causa da ganância que a gente tá e por causa que tem muitas pessoas compradas, né? 1.8 ali no long short ratio. No curto prazo, eu também realmente não consigo ver uma oportunidade de short aqui, porque a gente está muito distante. Então, para o preço dar uma corrigida aqui, estopar e liquidar as pessoas, né? Até porque a gente vê que nas últimas 24 horas mais pessoas venderam a mercado, é um sinal de perigo, tá? Então, tipicamente, você quer unir análise técnica com análise de sentimento. Então, eu acho que se o preço voltar aqui nessa região, oportunidade para a gente shortar, correto? Outro detalhe importante aí, pensando mais no curto prazo. Se eu for aqui nos 5 minutos, eu consigo ver que a gente está formando um padrãozinho interessante, é um padrão aqui meio que um triângulo, né? Para onde romper esse triângulo dá pra gente operar scalp sim, tá? Mas eu realmente ficaria de olho para uma confirmação desse rompimento. O ponto de controle está bem aqui nessa região dos 11.360. Então um rompimento aqui dessa região, olha, dos 11.400 é uma oportunidade com stop nesse fundo. E um rompimento aqui para baixo é sim uma oportunidade com stop ou aqui no ponto de controle ou nesse topinho. Tá bom? Qual lado é o ideal de você operar? Claramente o lado para baixo, por quê? Porque a gente está numa tendência de baixa, então a maior probabilidade é a gente continuar essa tendência. Mas, mesmo se a gente romper aqui para baixo, lembrem-se que o preço está muito esticado, então você não quer ter um stop muito longo, você quer ter um stop curtinho. Beleza, investidores? Caras, então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.